Vamos lá, pessoal, essa é a última parte da quarta aula. A gente estava aprendendo como avaliar a ascite e o derrame pleural, e agora vamos aprender a avaliar a hepato e esplenomegalia, além da peristalse intestinal. Na avaliação da hepatomegalia, o primeiro passo é posicionar o transdutor com a marca para cima, colocá-lo na linha hemiclavicular direita, logo abaixo do rebordo costal. Essa é a imagem que vamos ver no ultrassom, ou seja, o fígado no seu eixo sagital. A partir daí, vamos apertar o botão Freeze para parar a imagem. E, por último, apertar o botão dos calipers para fazer a medida. Lembrar que a medida deve ser o maior eixo crânio-caudal do fígado, ou seja, desde a parte mais superior até a parte mais inferior do fígado. Se essa medida for maior do que 16 centímetros, é considerado hepatomegalia. A avaliação da esplenomegalia começa posicionando-se o transdutor com a marca virada para cima. Ele é posicionado na linha axilar posterior à média, logo acima do rebordo costal, basicamente no hipocôndrio esquerdo. E essa é a imagem que vamos visualizar, sendo o baço no seu maior eixo coronal e as estruturas hilares do baço. A partir daí, vamos apertar de novo o botão Freeze para parar a imagem. E por último, o botão Calipers para fazer a medida. A medida é feita no maior eixo e é considerado esplenomegalia se essa medida for maior do que 13 centímetros. A avaliação da peristalse é feita com o transdutor voltado para a direita, posicionado na fossa ilíaca direita, e devemos deixá-lo parado no mesmo segmento de alça por pelo menos 30 segundos. E aí vamos contar quantas peristalses ou não essa alça vai ter. Esse é um exemplo de um ilho metabólico ou um ilho paralítico, em que a gente vê que ele está distendido, provavelmente mede mais do que 2,5 centímetros, tem um conteúdo líquido e não há propulsão desse líquido, ou seja, não há movimentos peristálticos eficazes. Então, pessoal, esse foi o nosso curso de ultrassonografia abdominal, voltada para o exame semiológico. E por último, eu só quero resolver com vocês mais algumas pouquinhas questões que vai ser bem rapidinho, só para a gente sedimentar bem esse conteúdo. Então vamos lá. Marque verdadeiro ou falso. A ecogenicidade ou brilho de uma estrutura representada na tela do ultrassom depende da capacidade dessa em refletir a onda sonora emitida pelo transdutor. E é basicamente isso, né? Vocês se lembram que o brilho na tela do ultrassom depende da reflexão ou da quantidade de ondas refletidas pela estrutura. Então, brilho é igual a reflexão, verdadeiro. Tá lá. Segunda, o reforço acústico posterior é o fenômeno que ocorre em imagens anecogênicas, geralmente aquelas que contêm líquido. E é isso mesmo, né? Aquelas que contêm líquido são as que promovem maior facilidade para a passagem das ondas sonoras. O meio líquido permite a passagem do som com maior facilidade, então verdadeira também. Um tecido hipoecogênico absorve em menor quantidade a onda sonora que um tecido hiperecogênico. Um tecido hipoecogênico absorve em menor quantidade a onda sonora que um tecido hiperecogênico. Então, pera lá, vamos pensar aqui. Ó. Se ele é hipoecogênico, quer dizer que ele reflete menos o som. E normalmente, não são todas, mas normalmente as estruturas que refletem menos o som absorvem mais ele. Então, na verdade, ele é o hipoecogênico ele absorve mais
do que o hiperecogênico, que reflete mais e fica mais brilhante. E é isso aí, ó, se reflete menos, absorve mais. Então é falsa. Exemplos de imagens anecogênicas são a bexiga preenchida por líquido, certo? Um cisto hepático simples, certo? E os vasos hepáticos, certo também. Os vasos hepáticos são preenchidos por líquido, que é o sangue, né? Então, verdadeira. Agora vamos para 2, também verdadeiro ou falso. O baço localiza-se no hipocôndrio esquerdo e sua maior medida é no eixo coronal, incluindo-se os vasos do hilo. Perfeita, não tenho que tirar e nem colocar. Verdadeira. A maior medida do fígado é no eixo sagital, na linha hemiclavicular direita. Essa tá certa, né? Não, na verdade não tá certa. Essa é uma pegadinha, na verdade, porque a medida para hepatomegalia realmente é feita no eixo sagital, na linha hemiclavicular, com a maior medida do eixo crânio-caudal. Mas não quer dizer que isso seja a maior medida do fígado. Não é a maior medida do fígado. Então tá falsa. Então tá lá, ó. A medida para o diagnóstico da hepatomegalia é feita desta forma, mas não é a maior medida do fígado. Alças intestinais distendidas são aquelas com mais de 3,5 centímetros de diâmetro. As que têm mais do que 3,5 estão distendidas, mas não, né? São 2,5 centímetros. A avaliação da peristalse é feita na fossa ilíaca direita, com o transdutor fixo em um mesmo segmento por 30 segundos. E é isso que a gente aprendeu, né? Na fossa ilíaca direita é onde existe maior peristalse intestinal e a gente deve aguardar 30 segundos no mesmo segmento de alça. Verdadeira. Número 3. Assinale a correta. Letra A. O transdutor convexo é escolhido para avaliação do abdômen por permitir melhor definição das imagens, porém com menor penetração nos tecidos. Esse conceito está trocado, na verdade. O transdutor convexo ele tem uma menor definição, mas tem uma maior penetração, e é por isso que a gente usa ele para avaliar o abdômen. Já o transdutor linear, sim, ele tem uma melhor definição, mas uma menor penetração. Então tá lá, o transdutor linear, na verdade, está incorreta. O botão Calipers é utilizado para pausar a imagem? Não, né? Calipers é para medir. Letra C. Quando realizamos a medida de alguma estrutura no ultrassom, devemos apertar antes o botão Calipers e depois o botão Freeze. Se lembra que é o contrário, né? Primeiro a gente pausa a imagem para depois fazer a medida, senão não tem como. E a D, que deve ser a correta, a marca do transdutor sempre deve estar direcionada para cima ou para o lado direito do paciente. Perfeito. 4. Identifique o órgão ou a estrutura. Então vamos lá, aqui na imagem 1, a gente vê o fígado e as veias hepáticas. Na imagem 2, a bexiga, ela está no eixo sagital, por isso que ela está um pouco estranha. Na imagem 3, a gente vê uma alça intestinal normal, não está distendida. E na figura número 4, a gente vê aqui o fígado, uma linha hiperecogênica contínua, que é o diafragma, o pulmão e o seio costofrênico. Então vamos lá, vamos achar essa alternativa aí. Fígado tem todas. Bexiga número 2, tem a C ou a A. E a 3, ele está falando que é uma alça intestinal, também a C fala que é alça intestinal, só que a A diz que o 4 é o recesso hepatorrenal, então está errada a A. E a certa é a C. E por último, pessoal, essa é a última, eu prometo. Assinale V ou F, também V para verdadeiro e F para falso.
Primeira assertativa. A avaliação da CIT entre as alças intestinais pode ser feita na fossa ilíaca direita. Pode e deve ser feita na fossa ilíaca direita. Beleza, verdadeira. A presença de líquido no recesso vésico-retal, no homem, né, é patológica. É patológica. Não pode haver líquido no recesso vésico-retal do homem. Só no fundo de saco posterior e em pequenas quantidades. Então está correta. A medida para a hepatomegalia é feita no plano sagital, na linha hemiclavicular direita, correto? E é considerada hepatomegalia caso a medida crânio-caudal, certo, do fígado seja maior que 15. Essa está certa, né? Não, outra pegadinha. É maior do que 16 centímetros. Não? Vou lembrar desse número, pessoal. E o baço mede até 13 centímetros no seu maior eixo crânio-caudal. Está correta, 13 centímetros é o limite. Além disso, esplenomegalia. Então é isso, pessoal. Esse foi o final do nosso curso. E eu espero ver vocês na aula prática agora. Conto com a presença de todos. Até mais!